monte de coisa, mas falta sabedoria. E quando falta sabedoria, dá tudo errado. A gente não consegue ser feliz. Eu diria que sabedoria e felicidade são coisas muito íntimas, sabe? Então aqui eu quero falar sobre essas coisas pequenas que são sábias, mas se a gente aprender a ter sabedoria com elas, a gente vai ser mais feliz. E olha, então, quer dizer que o objetivo da nossa reflexão nessa manhã é para que nós sejamos mais sábios, hein, crianças? E que nós sejamos também mais felizes. Portanto, eu quero pensar nesses dois caminhos para que nós sejamos sábios. O primeiro, oração, pedindo a Deus. O segundo, leitura da Bíblia. Foi o que nós fizemos agora. E através dessa narrativa aqui, através dessas instruções, destes conselhos deste homem sábio, é que eu quero que vocês também se tornem sábios. Através dos conselhos de um homem sábio que fala de pequenas coisas que são sábias também. Quais são essas pequenas coisas? Guilherme, eu quero a sua ajuda, hein? As pequenas coisas que são sábias, primeiro aqui, as formigas. As formigas são sábias. A formiga já apareceu aí, Guilherme? Olha só, aí está aqui, né? Veja que tem uma formiguinha na tela. Mata aí. Não, é só uma imagem de uma formiga. Tem uma formiguinha na tela. E o que a Bíblia diz sobre a formiga? São sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Elas aproveitam o verão para trabalhar e levar comida lá para o formigueiro. Está vendo ela levando aí? Olha como é que ela trabalha. Olha como é que ela é forte, a formiguinha. Está vendo? Mas além da formiga, o texto nos fala de uma outra criatura pequenininha que a gente pode aprender com elas. Qual que é aí, crianças? Olha na sua Bíblia qual que é. O que diz aí? O arganaz. Cadê o arganaz? Já apareceu? Está de cá? Aqui, ó. O arganaz. O arganaz parece um ratinho, né? Mas ele é um pouquinho diferente. Ele também é um roedor. E olha onde ele está escondidinho. Ele está escondidinho na rocha. Diz aqui o texto que as formigas, elas são sem força, claro, elas são tão pequenininhas, mas elas trabalham no verão. E o arganaz, ele não é poderoso, ele é frágil, ele é pequenininho, mas ele faz as suas casas nas rochas. Eles se escondem entre as pedras. E o sábio considera que isso é uma coisa muito inteligente a se fazer. Na verdade, o escritor de Provérbios diz que o arganaz é muito sábio quando ele se esconde. Às vezes a gente tem que esconder. Mas o texto nos fala de um outro bichinho. Além da formiguinha que está aqui, além do arganaz que está aqui, o texto também nos fala do quê? Dos gafanhotos. Cadê os gafanhotos? Está aqui. Então, os gafanhotos estão aqui, ó. Você está vendo aí um montão? Sabe por que você está vendo um monte de gafanhotos aqui? Porque a Bíblia diz que eles marcham todos em bandos. Não tem líder. Eles não têm rei. Diferente das rainhas, né? Diferente das abelhas, né? Que tem a abelha rainha. Mas os gafanhotos não têm reis, não têm líderes, mas eles ficam sempre juntinhos. O gafanhoto está aqui, ó. E aí eles estão juntos. Quer dizer, sozinho, você só espanta ele, né? Só pisa nele, qualquer criança. Mas juntos eles fazem um estrago que você nem imagina. E além dos gafanhotos, nós temos também o geco. Está aí na sua Bíblia, verso 28. O que é o geco? O geco está aqui, né? Ótimo. Aí, o que é o geco? O geco é uma lagartixa. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a lagartixa, veja, o geco, se apanha com as mãos. Com a mão você pega o bichinho. Ó, com a mão você pega ele, se for o caso. Só que ele está lá nos palácios do rei. Quer dizer, mesmo pequenininho, ele consegue viver lá nos palácios. Pode ir nos grandes castelos que provavelmente você vai encontrar uma lagartixa no teto. Então, precisamos olhar para esses bichinhos e aprender. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles? Vamos começar pelas formigas? Vamos aprender com as formigas? O que a Bíblia nos diz aí sobre a formiga? A Bíblia diz que é um povo sem força, todavia no verão, quer dizer, elas são fraquinhas, mas no verão elas preparam a sua comida. Então as formigas no verão preparam a sua comida.
Isso é muito importante, porque a gente vê que as formigas aproveitam bem as oportunidades. E o primeiro texto que foi lido neste culto, que foi lido pela Clara, nos chama a atenção para nós lembrarmos do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, nos dias da nossa juventude, nos dias da nossa infância. Então, crianças, é muito importante lembrar de Deus nesse momento. Sabe o que é fazer isso? Fazer isso é ser igual às formigas. É se preparar para o inverno. Quem não se prepara para o inverno passa necessidade, passa momentos difíceis. O verão é a nossa juventude. O verão é a infância. Quando nós não temos que preocupar com muitas coisas, quando nós podemos nos dedicar melhor para aprender com a professora da escola dominical, para aprender com o pastor, para se dedicar em oração, é muito importante nós alimentarmos e aproveitarmos a nossa jovialidade, essa sua energia, sabe? Além de brincar, além de se divertir, precisa ser aplicada nas coisas santas. Vocês, como crianças, precisam fazer como as formigas e aproveitar esse momento para armazenar espiritualmente, para alimentar as suas almas, para quando chegar o inverno da velhice, com tempestades, geadas, frios, não é isso? Pergunta a essas crianças de cabelo branco para você ver se não é difícil o inverno. O inverno é difícil. A gente já não tem mais aquela energia que se tem no verão. Então, a gente precisa olhar para a formiga. Vocês conhecem a fábula da formiga e da cigarra? Quer dizer, vocês conhecem a cigarra? A cigarra é aquele bichinho que no verão fica cantando, canta até estourar, né? Eles falam isso, mas na verdade não é bem assim não, né? Mas canta. E a formiguinha trabalha. Se você for num gramado, o que você vai ver? Aquele monte de formiguinha carregando as suas folhinhas, levando as folhinhas para as suas tocas, para os seus formigueiros. E assim elas armazenam para o período de inverno. E nós precisamos fazer isso também, aproveitar melhor os nossos dias, aproveitar melhor as nossas vidas, investir na nossa vida espiritual enquanto nós temos energia, enquanto nós estamos vivendo dias tranquilos, dias felizes, dias alegres, dias que nós não temos tantas preocupações, tantas inquietações. Sabe por quê? Porque a gente se prepara para os dias difíceis, mas acima de tudo, a gente prepara a nossa alma. E diz a fábula, eu estava falando da fábula, né? Estou misturando tudo, mas a fábula da cigarra e da formiga é que a cigarra ficava cantando, a formiga trabalhando. Aí a cigarra caçoava da formiga. Você só fica trabalhando, você não aproveita o verão? Você tem que cantar também, você tem que se divertir. Mas a formiga estava ali focada, a formiga não deixou de trabalhar. E quando chegou o inverno, o que aconteceu? A cigarra não tinha mantimentos, a cigarra não tinha se preparado para o inverno. E aí a formiga estava tranquila, porque ela preparou-se para os tempos difíceis. Então, crianças, pensem nisso. Pensem que a alma de vocês é eterna, ela vive para sempre. E por isso vocês têm que se preparar para a eternidade. Então suas almas precisam do perdão do Senhor, porque vocês são pecadoras. Davi, ele diz que ele já nasceu em pecado. Salmos 51, verso 5. Eu nasci em pecado, eu nasci na iniquidade, em pecado eu fui concebido. Então quer dizer que o pecado já está presente em nós, como seres humanos, somos herdeiros dos nossos pais. Por isso nós precisamos ter a nossa alma perdoada, nós precisamos de graça para a nossa alma agradar a Deus, para a gente desenvolver virtudes, e a gente precisa também de uma amizade verdadeira com Deus, para a nossa alma ser preenchida. E como é que a gente faz isso? Trabalhando hoje. Aproveitem, crianças, se preparem, porque quando vocês chegarem lá na frente, quando os cabelinhos começarem a ficar brancos, pastor já tem um monte de cabelo branco. Sabe o que a gente percebe? A gente percebe o quanto a nossa alma precisa estar bem, a gente precisa trabalhar para isso, preparando as nossas almas. Então, crianças, aproveitem. Aquelas que não estão sendo sábias, aproveitem e se preparem para os dias difíceis,
Porque lá vocês vão aprender, vocês vão perceber na prática como é importante ter a alma saudável, perdoada com os pecados perdoados, uma alma melhor, boa, trabalhada pelo Espírito Santo e também uma amizade verdadeira com Deus. Porque, olha, crianças, tem muita coisa legal por aí, mas o que preenche mesmo o nosso coração é uma amizade verdadeira com Jesus. E a gente precisa aproveitar o verão para cultivar essa amizade. Então aproveita que você é criança e cultive sua amizade com Jesus. Mas vamos para o outro bichinho? A formiguinha está aqui, né? Agora o outro bichinho, o arganaz, de cá. O arganaz, como eu disse, é um pequeno roedorzinho. Ele parece um ratinho, mas não é um ratinho, não. Ele vive no meio das rochas. Ele faz suas casinhas nas rochas. Sabe por quê? Porque ele fica preocupado. Já pensou se uma raposa pega ele? Se um cachorro pega ele? Se predadores pegam ele? Ele não tem como se defender. As serpentes costumam atacar os arganazes. Mas sabe o que eles fazem? Eles se escondem no meio das pedras. Porque existem outros animais pequenos, né, frágeis, mas que ainda têm algum tipo de defesa. Pense na lebre. A lebre é aquela que parece um coelhinho, mas ela é muito rápida. Ela tem pernas longas que fazem ela correr. Ou os veados, que também são caçados, mas têm chifres para se defender. Mas e o arganaz? Ele não tem nada, a não ser se esconder. E a gente precisa entender a necessidade de ter um lugar para se esconder. Assim como os arganazes, eles têm que fugir. Esse bichinho aí, cadê esse bichinho? Está de cá, né? Esses bichinhos aqui, eles têm que fugir dos predadores. Olha o tamanhozinho dele. A gente também precisa se refugiar dos nossos inimigos. Ah, mas quais são os nossos inimigos, pastor? Olha, infelizmente os inimigos estão mais perto do que você imagina, crianças, pequenas e grandes. Nossos inimigos estão muito perto de nós. A começar, aqui no meu peito, eu tenho um inimigo. Ah, do que você está falando? Estou falando do nosso coração. Porque quando eu falei do Salmo 51, verso 5, que Davi fala que ele nasceu em pecado, sim, o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que ele é desesperadamente corrupto. O que é isso? O nosso coração é contaminado pelo pecado e a gente, às vezes, tem muito mais facilidade para fazer o que não presta do que para fazer coisas boas, não é verdade? A gente, às vezes, fica desanimado, a gente, às vezes, tem dificuldade de fazer coisas boas, coisas que alegram a Deus, coisas edificantes. Oxe, mas para fazer coisas erradas, a gente faz sem ver, né? É assim que funciona. Então, a gente precisa ter um refúgio, ter um lugar para se esconder do nosso inimigo mais próximo, que é o nosso coração. Ou eu poderia dizer que é o pecado que habita em nós. E como é que você esconde do pecado? Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. Quando você crê em Jesus, Jesus envia o Consolador. A Bíblia diz que o Espírito Santo atua em nós. E o Espírito Santo trabalha em nós e nos santifica. Então, a melhor maneira de você vencer o pecado é você se abrigar em Cristo, contar com o trabalhar do Espírito Santo na sua vida. A gente precisa ter esse refúgio, mas além do coração, além do pecado, a gente tem também um outro inimigo, que é o quê? O mundo. Porque o mundo também está no pecado. E o pecado trouxe consequências ao mundo. Você vê aí, a gente nem pode estar junto hoje. Por quê? Por causa do coronavírus. Coronavírus é mais uma consequência do pecado. A Bíblia diz que a terra produziria cardos e abrolhos quando o homem pecou, quando o homem foi enganado, né? Na verdade, a mulher foi enganada e o homem não fez nada. O homem também participou desse engano e acabou se tornando inimigo de Deus. E isso trouxe consequências ao mundo. E as consequências são as enfermidades, a maldade humana, a morte, as doenças, os acidentes. Está tudo desequilibrado. E se você não tiver um refúgio seguro, se você não tiver um lugar onde a sua alma é fortalecida para enfrentar os problemas da vida, fica difícil.
Por isso a gente tem que fazer igual os arganazes que estão aqui, ó. Estão aqui, não estão? Aí, ó. Tem que fazer igual eles. O que eles fizeram aí? Estão, ó, abrigados. Abrigados nas rochas. E qual que é a nossa rocha? Jesus. Nós precisamos fazer isso. Precisamos nos abrigar em Jesus. Jesus é o nosso refúgio. Peça para que Jesus cuide da sua alma contra os inimigos, contra o pecado que habita em nós, contra o mundo, né, os perigos do mundo, que são muitos, mas ainda tem um outro inimigo que é o diabo. A Bíblia fala do inimigo das nossas almas. Ele vive para nos destruir. O objetivo dele é prejudicar a nossa relação com o nosso Criador. E por isso você precisa da proteção de Deus, da proteção de Jesus para vencer o diabo. A Bíblia diz para a gente resistir ao diabo e ele foge de nós. Como é que você resiste? Você precisa de força. Como é que você consegue força? Com o Espírito Santo, ou seja, abrigado em Deus, abrigado em Cristo, que pode nos proteger desse inimigo das nossas almas, que ele é real, viu? Não duvide dele. Quanto mais você duvida dele, mais perigoso ele se torna, porque ele é real, querendo você ou não, viu? Então precisamos nos refugiar em Jesus, precisamos ter as nossas almas salvas por Cristo. Lá no Antigo Testamento conta a história do povo judeu, né, que estava lá no Egito. Vocês, crianças, já ouviram essa história na escola dominical, com certeza. Que foi necessário um sangue do cordeiro nas portas para proteger o povo de Deus. E a gente precisa de ter o sangue de Jesus para proteger a nossa alma. Certo? Agora, qual que é o próximo animal? O próximo animal é o gafanhoto. O que a Bíblia fala dos gafanhotos? A Bíblia fala assim, olha, os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Você já viu um gafanhoto? Quem já viu um gafanhoto? Está aqui, ó. Cadê os gafanhotos? Estão aqui? Aqui tem um monte, montão. Por quê? Porque eles vivem juntos. É muito difícil você ver um gafanhoto sozinho. A maior parte das vezes ele está em bandos. Você vê nuvens escuras de gafanhotos. Se você pegar um gafanhoto sozinho, você pisa nele, ó, com a maior facilidade. Agora, quando eles andam juntos, é um perigo. Pergunta os fazendeiros para você ver, os agricultores. Eles fazem um estrago nas plantações, um estrago terrível. Os gafanhotos, olha, são capazes de destruir uma plantação rapidamente, porque eles vivem juntos, eles vivem em bandos, assim eles ganham força, assim eles se protegem mutuamente. E hoje nós aprendemos durante o culto que o quê? Nós precisamos amar uns aos outros, também viver juntos. Juntos nós somos mais fortes para enfrentar os problemas. Então veja, 3 coisas por enquanto para a gente ser sábio. A primeira, a gente precisa aproveitar a infância, aproveitar o tempo da nossa vida para armazenar para a eternidade, para construir coisas que realmente valem a pena, cultivá-las, igual as formigas fazem no verão. Aproveite o verão, que é a sua infância, a sua juventude. Segunda coisa, nós precisamos aprender a nos esconder em Jesus, como a Ana disse. O Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. E a terceira coisa, precisamos estar juntos, precisamos viver juntos, precisamos aprender a importância da nossa comunhão. Sim, crianças, vocês precisam aprender a importância de cultivar a comunhão com seus irmãozinhos aqui da igreja, mas com todas as pessoas. Uma criança sábia, igual o gafanhoto, ela não fica brigando por aí, brigando na escola, brigando com as outras crianças. De jeito nenhum. E as crianças grandes também, às vezes, ficam procurando brigas que não trazem nada de bom, que não ajudam em nada. Na verdade, só atrapalha a nossa caminhada com Deus. Precisamos ser mais sábios. Precisamos ser crianças sábias, pequenos sábios, como a formiga, como o arganaz, como o gafanhoto, e viver melhor com os nossos semelhantes. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, que andem juntos. Veja, os gafanhotos não têm rei, mas eles marcham em bandos. Nós temos rei.
Nós temos líder, o nome dele é Jesus, e ele nos ensinou a amarmos uns aos outros. Ele nos ensinou a importância de estarmos juntos, unidos como povo dele. E nós precisamos aprender isso, crianças. Ao invés de ficar brigando com os outros, guardando mágoa no coração, rancor, isso só nos enfraquece. O gafanhoto é forte e ele bota medo porque ele anda em bando. Ou nós nos juntamos e andamos juntos, ou aí fica mais difícil vencer os desafios que estão diante de nós. Não é verdade? É hora de nós tomarmos jeito e percebermos que até um inseto sabe viver bem. Vive bem em bandos. E nós, seres humanos, temos tanta dificuldade, né, crianças? Então, crianças, cultivem a amizade, valorizem os seus amigos. É muito importante a comunhão com as pessoas e amar uns aos outros, fazer o bem aos outros, principalmente para enfrentar desafios, momentos difíceis. O gafanhoto em bando, ele é forte. E vocês, juntos, com amigos, com irmãos, a vida fica mais fácil. E a gente precisa, como a gente tem aprendido nos outros cultos, aqueles cultos para gente grande, sabe? Nós temos falado sobre isso, as relações cristãs. Domingo que vem a gente vai continuar. A gente só parou um pouquinho para falar sobre essas 4 criaturas pequenas e sábias, para nos prepararmos para continuar falando da importância das nossas relações cristãs. Nós estamos vendo lá na carta de Filemão, viu, crianças grandes? Já tem um sermão lá no canal. Mas ainda tem um outro bichinho aqui, uma outra criatura, que aqui é o geco. O que é o geco, hein? Que nome esquisito. Conheço o jeca, né? O pastor é meio jeca. O jeca é o caipira lá da roça, né? Aquele caipira que não está acostumado mais com as coisas lá do mato, não é isso? Mas aqui não é o jeca, é o geco. O jeca é a lagartixazinha. Já está aqui? Aí, ó, nessa imagem aí, ela está no teto. Ela vai com as mãozinhas dela, você vê ela pequenininha, mãozinhas dela tão pequenininha. Depois você repara a mão de uma lagartixa. Pequenininha. Só que ela vai subindo devagarzinho na parede, às vezes até rápido. Ela sobe na parede. Será que é fácil subir uma parede alta? Não é fácil. Só que ela é persistente. O Lucas nos leu um texto lá de Hebreus, daqui a pouco a gente lê esse texto de novo, que fala da importância da perseverança. Obrigado, viu, Lucas, pela sua participação no culto. A perseverança para quê? Para alcançar a promessa. Precisamos ser perseverantes para alcançar a promessa. A Bíblia nos ensina que é nosso dever desenvolver a nossa salvação. Ou seja, você, criança que teme a Jesus, é o seu dever aprender a cada dia mais sobre a vontade de Deus e persistentemente segui-lo, não deixar de segui-lo. Muitos ficam pelo caminho, muitos abandonam a fé, mas crianças, que isso não aconteça com vocês. Que isso que vocês estão aprendendo hoje, aqui através do pastor, vocês aprendem através dos seus professores de escola dominical, que lhes mandam materiais, vocês aprendem com seus pais crentes, que vocês jamais, que tudo isso que vocês estão aprendendo, vocês jamais abandonem, pelo contrário. Muitos, quando vão crescendo, sabe, acabam se encantando com conversas sem sabedoria, porque aqui nós estamos falando de coisas sábias, e acabam se distanciando de Deus, e isso não faz bem para nós. Isso só traz dificuldades para as nossas vidas. E a gente precisa, então, fazer o quê? Perseverar. Persevere, seja persistente, porque a Bíblia nos diz que a lagartixa, o geco, ele se apanha com as mãos, ele é pequenininho, só que ele está lá nos palácios dos reis. Ele chega lá vamos dizer, nos palácios mais altos, nas torres mais altas, você encontra lagartixas, sendo pequenininhas, com mãos pequenininhas, mas elas vão subindo persistentemente até chegar lá. Talvez a sua Bíblia aí tenha até uma tradução diferente, porque algumas Bíblias traduzem que, aqui o geco, aqui o termo hebraico ali, alguns preferiram traduzir como aranha. Talvez estivesse falando das aranhas. Mas as aranhas são a mesma coisa das lagartixas. Elas fazem suas teias e elas sobem, e você pode ir lá destruir uma teia, e ela faz a teia de novo. Tem até uma musiquinha, né? Que a aranha estava subindo na parede, veio a chuva forte, a derrubou, mas a aranha não deixou de subir. Ela voltou e começou a subir. Você conhece essa música? Ah, eu sei que vocês conhecem. Então, persistência. Persistência para a gente estar lá nos palácios dos reis. Na verdade, a gente tem uma promessa. A
para estar diante do trono de Deus. E a Bíblia nos diz que é importante nós perseverarmos. O Lucas lê um texto e a gente vai ler esse texto de novo. Então, crianças, sejam sábias. Crianças pequenas, crianças grandes, sejam sábias e se atentem para essas lições aqui que nos foram dadas. Primeiro, as formigas, que trabalham no verão. Veja o texto bíblico aqui. Elas trabalham no verão preparando a sua comida. Se preparem, crianças. Se preparem, lembrando-se de Deus, praticando os ensinos da palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus. Sejam sábias. Decorem esses versículos aqui que foram lidos nos cultos pelas nossas crianças. Que versículos são esses? Veja. Primeiro, seja como a formiga. Trabalhe no verão, prepare sua comida, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Se preparem. Lembrem-se do seu Criador hoje. Crianças, lembrem-se de Deus, hein? Não se esquecem de Deus e se preparem para os dias futuros. Sejam como os arganazes, que se refugiam dos seus predadores, se escondem nas rochas, que nós saibamos nos esconder em Deus, diante dos nossos inimigos, do pecado, do mundo, do diabo, das dificuldades, que a gente possa se esconder em Jesus. Salmo 91, que foi lido pela Ana, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Crianças, sejam sábias como os gafanhotos que não têm rei, mas andam em bandos, ou seja, lembre-se de João 13, 34, 35, do mandamento que Jesus nos deu para que nós possamos andar juntos como família, como povo dele. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não é possível que um gafanhoto vive em bandos e sabe a importância disso e nós não conseguimos aprender. Está na hora, né, povo de Deus? Está na hora, né, criançada? Não briguem com ninguém, não briguem com os coleguinhas, pelo contrário, cultive as amizades, porque isso faz muito bem para nós. E por último, vamos pensar na lagartixa, que é pequenininha, veja, que se pega com as mãos, alguns até traduzem aqui como sobe com as mãozinhas, mas está nos palácios mais altos, que são persistentes, perseverantes, e nós precisamos também ser, porque o Lucas deu para nós em Hebreus 10, 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, perseverar na vontade de Deus, Deus tem uma vontade para nós, você tem aprendido ela, então persevere em seguir ao Senhor, não se desanime, continue firme, para quê? Para alcançar as promessas. Existem promessas para aqueles que são perseverantes, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A lagartixa é persistente e chega nos palácios diante do trono do rei. Você também deve ser persistente, ser fiel, e você recebe a coroa da vida. Você pode estar junto ao trono de Deus. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Crianças, pensem nestes conselhos e sejam sábias. Amém.